eficiência e o conhecimento dos médicos recém-formados. O que você acha disso? Quero tua opinião. E tem uma pesquisa que mostrou que 96% dos brasileiros apoiam sim essa prova para os médicos recém-formados. Uma espécie de, vamos colocar uma aspas aqui, OAB para médicos. As mesmas provas, por exemplo, que os graduados em Direito têm que fazer, os médicos recém-formados teriam que fazer também, para poderem trabalhar, para poderem exercer a sua profissão e o seu conhecimento. Existe, inclusive, um projeto de lei em tramitação que propõe a criação desse exame nacional de proficiência em medicina. Mas, afinal de contas, como isso pode mudar, né, a vida deles e a vida também dos pacientes que vão receber esse atendimento depois dessa prova, e como isso vai funcionar na prática. Estou aqui com a Renata Fará, que é advogada, especialista em direito médico e saúde. Tudo bem? Bem-vinda. Muito obrigada. Prazer te receber. Boa tarde. Como é que está funcionando essa ideia? Porque isso está gerando uma discussão, gerando um debate grande nessa prova que pode ser uma exigência daqui para frente, né? Bom, eu acho particularmente, eu concordo com a maioria dos brasileiros, é muito importante essa prova para os estudantes de medicina que concluem a faculdade. Por que isso? Hoje, a abertura de cursos de medicina se propaga de maneira assim astronômica. Mesmo os cursos particulares tendo um alto valor, a abertura de novos cursos é muito recorrente. Com isso, o controle para a qualidade do curso e a formação dos novos médicos acaba sendo um pouquinho mais flexível. O critério de técnica e segurança que é necessário para um bom atendimento, às vezes acaba sendo deixado de lado. Certo. Então, é importante esse teste, tá, feito pelo Conselho Federal de Medicina, com base em critérios técnicos, prova prática, tudo aquilo que o médico recém-formado vai utilizar no seu dia a dia para comprovar se ele tem ou não condições de prestar uma assistência adequada para toda a população. Então, é importante. Doutora, já chegou participação por aqui, vamos ver. Ana Lúcia, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Sou cuidadora, tenho visto tanto descaso com a saúde das pessoas, até mesmo em hospital particular. Pois é. E aí, a Ana Lúcia está trazendo essa informação, ela que é cuidadora, quando você tem a profissão, por exemplo, como a da Ana Lúcia, que é cuidar de pessoas, né, ou idosas, ou acamadas, ou pessoas que têm alguma necessidade mais importante de saúde, você tem que estar o tempo todo levando essa pessoa para o hospital. Né? A gente sabe essa realidade. A gente conversa com as pessoas, a gente vê isso. E a gente percebe realmente o descaso, não só no tratamento, mas principalmente na questão de você descobrir uma doença. A gente percebe muito isso. Então, assim, é quase que uma produção industrial. Você entra ali, o diagnóstico é igual a todas as outras pessoas que passaram pela sala. E assim, para ter uma qualidade melhor, a prova, ela também seria para isso, né? Para melhorar essa qualidade. Por mais que a pessoa tenha feito uma faculdade que não tenha tido, né, essa exigência básica, né, o mínimo de conhecimento, mas aí tem que ter o esforço próprio desse recém-formado, para que ele vá atrás de informação e se especialize cada vez mais para poder atender o ser humano, né? Porque o ser humano não pode procurar 20, 30 especialistas para daí chegar no diagnóstico. É muito triste o relato dela, mas a gente sabe que em alguns casos isso acontece, né? Não é a regra, que bom. Mas a gente tem que trabalhar com essas questões excepcionais, que são os profissionais que não são bem preparados. Que falta formação técnica, falta escola de qualidade. E isso não pode ter um reflexo na assistência à população. Essa questão às vezes do descaso, da falha na comunicação, da falta de um atendimento mais humanizado, acho que isso também devia ser, né, pauta nas universidades. Isso é importante, é uma formação, além de outras coisas, por exemplo, a parte financeira do médico, a parte tributária, como iniciar a carreira. Eu vejo assim que na prática os médicos também têm muita vulnerabilidade na parte jurídica. Então talvez esses temas, o acolhimento, a parte do trato com o ser humano deve também ser incluído, né, em alguma matéria nas universidades. Mas a falha de assistência é o que mais nos preocupa.
E isso tem que vir lá da base. Não basta o médico estudar para passar na prova. Né? Ele tem que ter repertório, ele tem que ter conhecimento de tudo que ele aprendeu nesses 6 anos de faculdade. Certo. Rosa Maria Vieira da Lapa, aqui no Paraná, pertinho de Curitiba. Concordo e votaria para que o Conselho Federal de Medicina fizesse uma prova equivalente à da OAB. Temos muitos erros médicos e profissionais incompetentes por aí afora. Obrigada, Rosa querida. Um beijo para você. O caminho, temos grandes chances disso ser aprovado, né? Isso é uma matéria de lei. O que significa? Que daqui para frente, a partir de janeiro do próximo ano, se aprovada a lei, os médicos que se formarem, os estudantes de medicina que se formarem, para estarem aptos, habilitados, terem a carteirinha do CRM, ter um número de inscrição, eles têm que passar por essa prova. Assim como acontece com o estudante de direito. O estudante de direito, ele se forma, ele é o quê? Bacharel. Ele não é advogado, ele não pode exercer a advocacia. Ele só tem uma credencial de advogado e pode assinar petições e trabalhar como advogado se ele passa nas 2 fases da prova da ordem. Então, é uma exigência, mas ele já fez, já tem a formação? Não. O direito trabalha basicamente com patrimônio, com outros bens jurídicos, que já são relevantes na vida das pessoas. Imagine a saúde, imagine a vida daquelas pessoas. Não pode ser deixado um atendimento falho, um atendimento sem os devidos cuidados. E, infelizmente, a abertura desses novos cursos sem a devida fiscalização, ele deixa isso ser algo bem previsível. Certo. Eduardo de Curitiba, vamos lá. Boa tarde. Na teoria, ok, fazer uma prova. E a prática, como seria? Obrigada, Eduardo. Mais uma participação aqui dos nossos queridos que estão nos assistindo, nossas queridas. É muito importante ter essa participação de vocês. E a gente agradece de coração a cada um que está escrevendo aqui, viu? Muitíssimo obrigada. Bem, aqui ele falou. E a prática, como é que fica, né? Certamente a prova incluiria não só a teoria, mas a parte prática também, assim como nas provas de residência. Então, a prática é essencial na medicina. Então, na parte no direito, por exemplo, nós fazemos a primeira fase teórica, na segunda fase ela é prática. São casos concretos a serem resolvidos. Então, com certeza, o Conselho Federal de Medicina são certamente, assim como o Revalida, que é o exame feito pelo Ministério da Educação para aqueles médicos que se formam fora do Brasil. Para que esse médico tenha credenciais de habilitação para trabalhar como médicos no país, eles fazem esse exame de equivalência, em que eles provam que eles têm conhecimento e técnica para equivalente àquilo que é ensinado no país. Então, é uma prova de 2 fases para realmente provar que eles têm a mesma qualidade de ensino para atender a população aqui no país. Porque isso acontece muito aqui no Brasil também. Você já deve ter ouvido falar de alguém, de algum estudante, né, que não conseguiu passar numa prova aqui no Brasil e viu uma oportunidade de estudar no Chile, no Paraguai, em outras regiões, né, próximas ao nosso país. Para esse estudante, depois de formado, ele ter habilitação para poder realmente exercer a sua profissão hoje no Brasil, ele precisa fazer um teste que se chama Revalida. E esses estudantes, além do Revalida, eles teriam que fazer esse teste também. Digamos que fosse aprovado. Vai depender do que está previsto em lei. A ideia da legislação é o quê? Para os novos médicos. Então, aqueles que já estão formados e para o Revalida, não tem previsão. O médico que tem o Revalida até hoje, basta isso. Eu não sei como vai ficar no critério da lei. Se os médicos que fizeram o Revalida também terão que se submeter a esse novo exame. Faz sentido que sim. Isso deveria valer para todos. E um ponto importante, que acho que é válido a gente citar aqui, é uma decisão da semana passada do ministro Flávio Dino, em que ele decidiu, de uma maneira contrária ao Conselho Federal de Medicina, que pedia o fechamento de alguns cursos de medicina por falta de total capacidade. Então, o Conselho Federal foi até o Judiciário dizendo assim, os cursos devem ser fechados, não é possível que um médico, que um estudante se forme nessas condições. A decisão foi no seguinte sentido, que infelizmente não cabe, não é competência do Conselho Federal de Medicina fechar os cursos, mas sim ao Ministério da Educação. Então, cada um ali no seu ramo de competência. Então, mais uma vez,
reforça a necessidade e a busca do Conselho de Medicina, Conselho Federal de Medicina, para implementação desses testes e dessa prova de qualificação técnica, Certo. que incluiria a parte teórica e a parte prática também. Uhum. Maria, tudo bem, querida? Calcaia, no Ceará, bem-vinda. Eu sou de acordo, sou estudante de fisioterapia e existe a questão de humanização. Lidar com a vida é muito complexo, é preciso muito preparo. Obrigada, Maria, um beijo no seu coração e parabéns aí, né, por estar cursando o curso de fisioterapia, que seja uma fisioterapeuta incrível, né? Muito obrigada, querida. Então aqui a gente vê um exemplo, né, de uma pessoa que percebe isso durante o seu curso, durante o curso que ela está fazendo e percebe no cuidado que você tem que ter com o ser humano, que eu acho que falta muito isso, né? Muitas vezes a pessoa ela não consegue encontrar esse cuidado e aí o que mais tem é a história de pessoas que, eu procurei 8 médicos, eu fui em 20 médicos, eu tô há 30 anos procurando ainda o que eu tenho, né? Não chega a uma conclusão, ninguém sabe. E aí, o que está acontecendo, né? Será que os antigos ou os novos médicos precisam de mais atualização? Ou realmente as faculdades não estão dando conta, as universidades muitas vezes não estão dando conta de dar um ensino de qualidade? Isso é muito difícil, né? A gente não pode usar isso como regra, né? Nós temos excelentes profissionais, nós temos um sistema único de saúde gratuito e universal no país que nenhum outro país no mundo tem. Somos um país pobre e oferecemos saúde gratuita a todos. Países como Inglaterra, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, não tem o que nós temos. Então, a população tem que ter essa consciência e valorizar muito o nosso SUS. Tem as suas deficiências? Tem, claro que tem. Mas nós temos 75% da população sendo atendida exclusivamente pelo SUS. Apenas 25% dos cidadãos têm plano de saúde. Então, é fácil criticar com as dificuldades, mas nós temos um sistema de saúde que ninguém no mundo tem, mesmo com as suas fragilidades. Então, vamos valorizar o que nós temos. O acesso pode ser difícil, a demora, a fila, sim. Mas é muito importante valorizar. E outra coisa, prevenção, né? O próximo convidado vai falar disso. Exatamente. A gente tem que ter cuidados na atenção básica, cuidados primários. Evitar agravamentos de saúde, ter uma vida mais saudável. Isso tudo eu vou deixar pro doutor parte, né? Mas fazer a nossa parte. Né? Ter uma vida, prevenir os avanços, né, das doenças, aquilo que é evitável. É o famoso prevenir para não precisar remediar. Não é verdade? Quero te agradecer. Muito obrigada, Renata, pela tua vinda aqui. Quero te convidar a voltar mais vezes para a gente falar sobre diversos assuntos importantes, né? Sobre a nossa vida e sobre o nosso direito, principalmente. Parabéns para vocês pela Paula e muito obrigada. Obrigada, viu?